Vamos lá para o Giro de Notícias. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Vamos embora, deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. A gente já abre aqui falando de uma notícia que saiu ontem à noite. A gente tinha publicado aqui uma notícia de um portal flamenguista, do Coluna do Fla, né, de jornalista do Coluna do Fla, e de fato a notícia não estava errada, né? Por quê? Explicando agora com um pouquinho mais de calma, né? Qual que é a situação? O Flamengo tem um jogo contra o Red Bull Bragantino no Maracanã, 7 dias, né? 7, 6 dias antes da final da Libertadores. E o Flamengo, segundo o presidente Rodolfo Landim, simplesmente virou para um jornalista e falou que estava garantido que esse jogo contra o Red Bull Bragantino ia ser lá. O Flamengo ia mandar esse jogo no Maracanã, independente de gramado, de mais nada. A questão é que a Conmebol, eu até falei nesse vídeo, né, que a gente publicou isso, eu falei, cara, é muito estranho que a Conmebol tenha alugado o Maracanã, né, reservado o Maracanã para a final da Libertadores, e a Conmebol não tem um contrato ali na mão, tipo, ó, tem que me dar o estádio X dias antes. Tava achando muito estranho. Dito isso, a Conmebol, a notícia do GE. Globo, do Rafael Zarco, diz que o Flamengo consultou a Conmebol, que rejeitou o último jogo às vésperas da final da Libertadores. Tá aí a matéria na tela. A matéria é sobre o Flamengo, mas interessa, obviamente, diretamente o Fluminense por causa da questão do estádio. Gestor do estádio por sessão temporária até o dia 23, o Rubro Negro vai fazer o clássico com o Vasco no dia 22 e passa a administração para a organização da final entre Fluminense e Boca Juniors. Só explicando um ponto, a Conmebol aceitou que o Flamengo mandasse o Flamengo e Vasco lá no Maracanã no dia 22, né, tendo uma quantidade de dias menor, cerca de 12 dias, mas que ainda daria tempo. Gabriel, por que a Conmebol pede esse estádio antes? Tá aqui, ó. Intervenções diversas no Maracanã para a grande decisão, dia 4 de novembro, que inclui, além do gramado, o envelopamento do estádio, testes diversos de tecnologia e segurança e até mesmo para a festa de encerramento da competição. Então, só para quem às vezes, por exemplo, se você pegar qualquer jogo da Copa do Mundo, das eliminatórias agora na Arena Cuiabá, você vai ver, tipo, toda aquela parte que é de cimento, a parte onde ficam as bandeiras ali, que a galera bota as faixas, na verdade, bandeiras não, faixas de torcida e tal, aquilo tudo ali recebe um adesivo escrito Conmebol, Final, Rio, de patrocinadores. Então, isso tudo que é por isso que a Conmebol pede os dias antes. O Fluminense não vai ter o seu jogo contra o Goiás, né, lá no estádio, na outra quinta-feira. Aliás, é na quarta-feira, né? E o Flamengo vai ter o seu jogo contra o Red Bull Bragantino também tendo que ir para outro lugar. No caso do Fluminense, o jogo contra o Goiás vai para Volta Redonda. No caso do Flamengo, eles estão ainda decidindo aí para onde vão levar esse jogo contra o Red Bull. Mas o Landim garantiu. E de fato a notícia não era mentirosa, não. O Landim de fato garantiu que o Flamengo ia jogar lá. Só que eu estava achando muito estranho, realmente. A Conmebol tá, né? A Conmebol, que não abre as pernas nem pra CBF. Enfim, roda a vinheta do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, né? Já te dei aí o bem-vindo, bem-vinda aqui ao canal Raiz Tricolor. Só vou fazer, antes de a gente passar para a próxima notícia, o seguinte. OneFootball, aplicativo de futebol, você tem que ter instalado no seu celular. O link tá aqui embaixo na descrição, cara. Aproveita aí, faz o download, ó, do OneFootball. Por aqui, você consegue abrir aqui a página do Fluminense. O Fluminense é meu time de coração. Eu consigo vir aqui em temporada, ver os dados, né, do Fluminense na temporada. E tem aqui, por exemplo, deixa eu dar uma olhada aqui nos jogos da Libertadores, né? Nosso último jogo da Libertadores foi contra o Internacional. Agora, recentemente... não, porque eu abri o Campeonato Brasileiro. Aí eu fui burro, né? Deixa eu abrir aqui, ó. Fluminense-Corinthians, que vai acontecer já em breve. E aí eu venho até as notícias. Aqui, ó. É uma das notícias que a gente vai abordar hoje, ó. Enfim, você tem que ter um futebol instalado no seu celular, vai ter um link aqui embaixo na descrição. Os caras têm os lances ao vivo da Libertadores, então, da Conmebol Libertadores. Então, enquanto você estiver vendo o jogo ali na TV, em Laranjeiras, etc., você vai conseguir ver os lances já enquanto eles estão acontecendo. Tive que dar um pause para espirrar, mas vamos embora agora pra gente poder falar da outra notícia, que teve uma entrevista Caraca, esqueci agora qual é, fisiologista do Fluminense.
o Juliano Spinetti, que é fisiologista conceituado também do Fluminense. Ele deu uma entrevista bem legal pro portal O Lance, e eu achei interessante um trechinho, que é algo que eu venho falando aqui, sobre talvez os problemas dos jogadores que vão pra data FIFA, tipo John Arias. John Arias foi, acabou o jogo, viajou pra Colômbia pra treinar, jogar, sair do jogo da Colômbia contra o Uruguai, um jogo pegado, cansativo pra caramba. Ele mete uma viagem pra Quito, e a essa altura do campeonato já deve estar lá em Quito, pra poder treinar, jogar, isso tudo na altitude, na terça-feira à noite, pegar um voo, volta pro Rio de Janeiro, pra poder chegar no Rio de Janeiro na quarta-feira, talvez treinar e jogar na quinta. Obviamente, imagino eu que ele não jogue na quinta-feira, né, já que é um jogador que não teve as folgas, etc. Mas ele falou o seguinte nessa entrevista, que me chamou um pouquinho a atenção, que é o seguinte, ele falou... cadê aqui? Descanso 2 dias. Atleta nas seleções. Eles vão ter uma quantidade de treinos muito semelhante. Talvez um pouco mais, pois eles tiveram um só dia de folga. Um dia só de folga. Mas é muito parecido. Vai depender de quem vai jogar, quem não vai jogar. No caso, Nino, por exemplo, não jogou, né? O John Arias jogou 90 minutos, o André jogou só alguns. Na seleção, a comissão é a mesma do clube. Aqui ele tá falando da seleção brasileira. Então é total harmonia entre o que vai ser feito lá e o que vai ser feito aqui em termos de metodologia e trabalho. Mas há uma comunicação entre os departamentos de ciência do esporte do Fluminense com as seleções. Então, o John Arias foi para a Colômbia. Eles previamente solicitam os dados físicos dos últimos 10 dias. Isso achei legal. A gente envia para eles o nosso arquivo, para eles poderem imputar, né, colocar no sistema deles e saberem como foram os últimos 10 dias do atleta. Ao mesmo tempo, quando os convocados retornam, as confederações enviam o que foi feito lá. Então a gente consegue alimentar o nosso sistema com esses dados. Hoje, a ciência de dados é altamente avançada. A gente sabe o que foi feito lá em termos de distância, sprint, tudo que foi feito lá nós temos controle aqui. O que a gente percebe é que o atleta volta da seleção... que o atleta que volta da seleção sempre volta em um nível bom, até porque tem a viagem. Eu não entendi esse até porque tem a viagem. Se é esse trecho de descanso, a viagem seria? O primeiro dia na seleção, de forma geral, é um dia com menos exigência física. No dia do jogo, o atleta tem baixa carga. O atleta está em uma rotina diferente daqui, mas em termos de quantidade de carga de treinamento, né, é muito semelhante. Vai ter um dia mais forte, um dia mais fraco. Se ele jogar, ele vai ter carga alta no jogo, mais baixa no dia seguinte. Então vai ter essa oscilação. Como são só 2 jogos em uma janela de tempo razoável com 10 dias, fica um microciclo de trabalho muito semelhante ao que é feito aqui. Ou seja, né, normalmente o Fluminense também joga ali 2 jogos em 8, 9 dias, né? Só as dinâmicas de recuperação que são diferentes, mas a soma fica muito parelha. Teve um detalhe muito interessante saber, né, essa questão dos dados. Eu sempre falo isso aqui, cara. Futebol hoje em dia, ele custa muito dinheiro porque tem a quantidade de dado que se tem, a quantidade é uma coisa de maluco. Mas uma coisinha só que faltou tipo assim, o quanto que o jogador perde em relação a ele não ter a folga que o jogador que tá aqui tá tendo. Né? Acho que essa é uma principal diferença. O Keno vai ter 4 dias de folgas na semana. Nessa entrevista é bem legal que ele até explica essa questão das folgas, porque eles distribuem, não dão 4 dias de folga direto e tal. O Keno vai ter esses 4 dias de folga. O John Arias não. Isso faz o John Arias perder, o John Arias... Enfim, eu ainda acredito que o John Arias não vai jogar contra o Corinthians. Acho bem possível que isso aconteça, porque tem o Corinthians na quinta, tem o Galo no domingo, e aí já tem o Goiás na quarta, e aí no outro final de semana, aliás, é Corinthians, já tem o Red Bull no domingo, aí tem o Goiás na quarta, e já tem o Galo na outra semana. Então acho que, não sei, mas enfim, a quantidade de dados que os caras têm me faz olhar pra esse tipo de situação e falar, ok, a decisão é deles, né? Por último, simplesmente, os moleques de Xerém do Sub-20, destruíram o Botafogo, pô. 6-0. Eu acordei, olhei e falei, final da Copa Rio, Sub-20, ok, né? Copa Rio, talvez o terceiro Sub-20, talvez o terceiro ou quarto torneio em relação à importância dentro do nosso ano, né? Talvez o quarto torneio. Isso porque você tem a Copinha, você tem o Brasileirão, você tem o Campeonato Carioca. Ah, não, é o quinto. Você tem a Copa do Brasil, né? Sub-20 também.
E aí você tem o quinto torneio, talvez, seria a Copa Rio. Só que, cara, foi 6-0, né? Foi 6-0. Vou deixar correndo. Thiago já deixou por dentro. Deixa eu tirar a narração aqui. Mas assim, simplesmente foi 6-0, pô. Vocês estão tendo noção disso daí? As imagens são da Flu TV. O primeiro gol foi marcado pelo Arthur, né? Vocês estão vendo por aí o gol. A gente vai comentando aqui um gol ou outro, né? O Arthur fez o primeiro. Deixa eu descer aqui, deixa eu ficar fora da tela para poder facilitar, né? Entra só meu áudio. O primeiro gol foi do Arthur, né? Nessa jogada pelo lado esquerdo. Assistência do Isaac, que foi quem detonou nesse jogo, né? Tá aí o primeiro gol. O segundo gol do Fluminense foi marcado pelo Isaac, nessa jogada também construída um pouquinho mais de trás. Passou pelo Arthur, que é esse aí que tá canhoto. O João Neto jogando um pouquinho mais aberto, né? Tabela do João Neto aqui pelo lado direito. O Cauã Elias fazendo passe pro Isaac cortar pra dentro e fazer de fora da área. Esse foi o segundo gol do Fluminense. Jogadaça, né? Ricardo Rezende colhendo frutos agora, até o treinador desde o início do ano, fez uma copinha ruim, enfim. O time não foi muito bem no início do ano, demorou a pegar a cara, né? Do Ricardo Rezende, treinador do Sub-20. Isso tudo no tapetinho, tá? Aí tá aí o terceiro gol. Isaac, a bola sobra aqui pelo lado direito pro Arthur. O Arthur faz o passe pro terceiro gol do Isaac. Ó, deu passe na ponta, cruzamento, rasteiro, e o Isaac faz o terceiro gol do Fluminense. Isso tudo com 26 minutos, tá? Tinha 26 do primeiro tempo esse terceiro gol do Isaac. Aí mais um, agora já no segundo tempo. Freitas vai fazer a jogada por dentro, o Arthur de letra, tabelinha do Isaac com o João Neto e o terceiro gol do Isaac aos 17 minutos. 4-0. Essa jogada aqui, ó, Freitas, Arthur de letra, tabelinha do Isaac com o João Neto. E aí é aquilo que a gente fala, né? Isaac e Arthur chegaram a subir esse ano, chegaram a ser testados, mas não renderam. E o que eu sempre falei era isso, cara. A gente precisa ter time pra não depender dessa molecada. Aí tá aí o quinto gol agora, ó. Aproveitou pra tomar a bola o Agner, né, que tinha entrado já aos 36 minutos, e tocar pro meio da área pro Arthur fazer o quinto. A gente precisa não depender dessa molecada. E por que eu falo não depender? Porque, cara, eles têm idade de sub-20, eles têm, o Cauã Elias tem 17, essa turma tem toda 18, 19 anos. Eles têm que estar jogando no sub-20, entendeu? Ah, mas, pô, no profissional estaria... Beleza. E aí eles sobem pro profissional, quando sobe, não sobe pra ser a responsabilidade de resolver, de salvar o Fluminense. Não é isso, não é essa parada, não é pra chegar nesse ponto. Pelo contrário, é pra chegar no profissional agregando, sem peso e tal, justamente porque são moleques, pô. Talvez o erro nosso em muito tempo foi a necessidade de depender, né, desses moleques. E nesse momento a gente não depende, tem um time titular e tem o uso também para aí o sexto gol, né? A assistência do Justin pro Agner chutar quase de fora da área, né? Da entradinha da área ali para fazer o 6-0 no Botafogo. Esse é só o jogo. Isso que é bom dizer, tá? Isso é a final da Taça Rio. Da Taça Rio, não, perdão, da Copa Rio, né? Ai, caramba. É a final da Copa Rio, mas é só o primeiro jogo. Tem um jogo de volta ainda, tá? Esse foi o jogo na casa do nosso querido Fogão. 6-0 no tapetinho. Então, assim, essa geração do Fluminense, ela tem muita qualidade. Eu acho que a facilidade que vai se ter de subir esses moleques, sem ter a necessidade de que eles resolvam, vai colaborar muito para a formação dessa garotada. Acho que vai ajudar demais o fato deles não precisarem subir, como foi, por exemplo, a responsabilidade que foi botada em cima do Arthur naquele jogo contra o Vasco, no Isaac em vários momentos no início do ano. Vai lá, ninguém aqui, né, é fanzaço e adora o Johnny Gonzalez, ou tá feliz com a temporada do Lele e tal, ninguém tá isso. Mas, cara, a bucha que eles estão apanhando lá, é bom que não seja um moleque desse que de repente subiu, ainda não tá 100% formado. É o exemplo que eu sempre dou, que é você jogar num dia contra o Justin te marcando, e no dia seguinte você tá jogando com o Felipe Melo te marcando, com o Nino, com um cara que vai botar, o cara que é 10, 15 anos mais velho que você, tem mais corpo, tem mais experiência, então é mais difícil.
entendeu? Mas que bom, 6-0, uma goleada. Enfim, daqui a 3 anos a gente não perde mais nenhuma no tapetinho, né? Tamo junto. Até um bom sábado aí pra vocês. Até a próxima. Valeu.